Josias, vamos Obrigado, só Vanessa. arrematar essa história aí em relação a São Paulo, porque o governador também deu uma declaração ontem a respeito disso, voltou a falar sobre a questão do contrato com a Enel. O governador Tarcísio de Freitas foi para cima da empresa, diz que é preciso, aí, de repente, não dá para prorrogar esse contrato com a Enel, como está previsto para acontecer, e aí cobra também do governo federal uma atitude. Vamos ouvi-lo. Nós sugerimos lá atrás para o Ministério de Minas e Energia e para a ANEEL medidas regulatórias. O início de um processo de caducidade, também a intervenção. Ora, se a empresa é geradora de caixa, a intervenção funciona, porque aí o interventor pega a caixa e faz OPEX, faz CAPEX e resolve o problema. A questão da prorrogação no contrato. A gente está fazendo aquilo que é possível, e dentro daquilo que é legal. Então, em termos de acionamento da ANEEL, comunicação da ANEEL, a CESP, ela passa informações. A gente não tem um evento desse que a gente não entra imediatamente em contato com a agência reguladora, com o Ministério de Minas e Energia, né, a ação na Justiça, a ação junto ao Tribunal de Contas da União, que o governo do Estado fica na encruzilhada, porque nós não somos donos do contrato, nós não temos a competência, que a competência é federal, a competência da energia elétrica, né, da distribuição é federal. O diretor da ANEEL deu 5 dias para a Enel explicar os novos problemas em São Paulo, né? Ele fez a cobrança aí ao governo federal, à agência reguladora, e a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, deu 5 dias para a Enel fornecer informações sobre os problemas de falta de luz observados na capital paulista. A autarquia exige uma comprovação de que a empresa tem estrutura compatível com a complexidade da concessão e lembra que falhas podem gerar punições. Aliás, falando sobre essa estrutura que a empresa deveria ter para atender as pessoas, hoje mais cedo o prefeito, nessa entrevista mesmo, ele falava: é mentira, dizia Ricardo Nunes, é mentira que a Enel tem 1.500 equipes nas ruas. Nós temos aqui agora o Smart Sampa, que são as câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade de São Paulo, e ele diz: por essas câmeras eu posso garantir, eu posso afirmar que a Enel não tem essa quantidade de equipes nas ruas. Bom, vamos lá, Josias, a prefeitura joga para o governo federal, recebe esse apoio também do governo do estado de São Paulo. De quem é a responsabilidade, né? Quem deve mexer nesse contrato da Enel? O professor falava de cancelar esse contrato. Quem é que vai ser o responsável por fazer isso, Josias? Quem tem responsabilidade sobre a administração do contrato, em última análise, é o governo federal, né? Agora, se nós vivêssemos uma situação normal, as autoridades já teriam se reunido para resolver o problema. Depois de cada apagão em São Paulo, uma tragédia, que é o desligamento de milhões de imóveis da tomada, produz, além do breu, um constrangedor jogo de empurra de autoridades municipais, estaduais, federais, que se converte numa outra tragédia. O jogo de empurra é uma outra tragédia. Gasta-se mais tempo e energia para empurrar a responsabilidade adiante do que para resolver o problema. Então, é como disse, em circunstâncias normais, essas autoridades todas deveriam se unir para homenagear a clientela com algo que se pareça com solução. É preciso lembrar, Fabíola, que a opinião dos gestores locais, do prefeito, do governador Tarcísio de Freitas, ela foi evoluindo, né? E o Tarcísio de Freitas, lá atrás, em 2023, nós falamos muito sobre isso aqui. Naquela ocasião, havia 4,2 milhões de imóveis residenciais e comerciais sem energia em 27 municípios do estado de São Paulo. Metade desses municípios estavam ali na região metropolitana da capital. Muitos ficaram sem luz durante muito tempo, 5 dias. Ficaram à luz de velas por 5 dias. E o Tarcísio, naquela ocasião, atribuiu esses apagões a uma questão arbórea. Se lembra disso, não é, Fabiola? Foi uma questão arbórea. Então, era só podar as árvores adequadamente que estava resolvido o problema. Depois ele foi evoluindo, à medida que os apagões foram se repetindo, ele evoluiu da questão arbórea para o mata e esfola. Aí é preciso matar e esfolar os responsáveis da iniciativa privada. Objetivamente, Fabiola, existe uma agência que deveria regular esse setor, que é a ANEEL, e há na legislação uma série de providências que podem ser adotadas. As providências são muito claras.
Não é? Se a Enel não consegue prover energia elétrica adequadamente para a clientela, e não é só em São Paulo, ela tem problemas em outros estados também, não é? O contrato prevê providências que homenageariam a clientela, em vez esse jogo de empurra, há a previsão de intervenção na concessão. Se a inépcia é reincidente, como parece óbvio no caso de São Paulo, pode-se decretar a intervenção na concessão, pode-se providenciar também a abertura de um processo de caducidade do contrato. A caducidade é um outro nome para a extinção do contrato da concessionária. Se a concessionária recebeu delegação do poder público para prover um serviço de energia, e não consegue prover esse serviço adequadamente, declara-se caduco o contrato e vai-se buscar uma solução. Agora, essa solução não é simples também, porque não se retira uma empresa de um setor como esse, um setor central, estratégico, como o fornecimento de energia elétrica, sem que se assegure aos consumidores um serviço de boa qualidade. Então, é preciso tirar uma e colocar outra, e aí daí a necessidade de uma discussão adequada entre a prefeitura, o governo estadual, o governo federal, que, por enquanto, o governo federal se finge também de morto. Agora, é preciso lembrar, Fabíola, que a ANEEL ela é dirigida por um personagem que se chama Sandoval Feitosa, que foi indicado na presidência do Bolsonaro, que é aliado, pelo menos em tese, aliado do Tarcísio de Freitas. A pasta de Minas e Energia é comandada pelo Alexandre Silveira, que foi à esplanada do Lula na cota do PSD, do Gilberto Kassab, que é o mais forte ainda do secretariado do Tarcísio de Freitas. Então, são muitas as conexões políticas que justificariam ou que impulsionariam uma conversa. Tarcísio de Freitas com Lula, envolvendo também o prefeito, que é adversário do governo federal, o Ricardo Nunes, mas é preciso que nessa hora a politicagem seja deixada de lado em nome do benefício do personagem central desse drama, que é o consumidor de energia elétrica de São Paulo, que Sim. está sendo submetido a esse suplício de apagões sucessivos, sem que a solução apareça no horizonte. Então, Fabíola, há responsabilidades muito nítidas. A responsabilidade primeira é da Enel, que não consegue prover o serviço. Em segundo lugar, a ANEEL, que não consegue fiscalizar, e aí fica impondo multas, agora pedido de explicações, 5 dias. Não há mais explicação possível, explicações foram dadas. Exausta, E elas é não isso. são mais aceitáveis.